E aí, pessoal, tudo bem? Naira Rabelo aqui de novo com vocês. Bem-vindos a mais um quadro, a mais uma aula, né, sobre quadril agora, do nosso SOS Físio em Ortopedia. Nesse momento nós vamos entender, executar, perceber algumas minúcias dos testes especiais para algumas disfunções mais comuns de quadril. Vamos lá. Olá, então vamos dar início, né, a uma sequência de testes dentro da nossa avaliação de quadril ou entendimento das condições clínicas do quadril. Lembrando que, com o avanço da clinimetria, muitos testes que antigamente eram usados para identificar alguma doença, alguma condição clínica aqui da articulação do quadril, não são mais utilizados porque eles não apresentam uma boa acurácia diagnóstica, né? Então, talvez vocês sintam falta aí de alguns, mas de fato, clinicamente, nós não temos mais usado alguns deles. Eu vou trazer para vocês o que a gente ainda usa dentro da prática clínica que pode ser útil ali no dia a dia de vocês. O primeiro deles é o teste de Ober, desenvolvido para avaliar o grau de retesamento, né, de encurtamento, enfim, de retesamento mesmo das estruturas laterais do quadril, em especial do trato iliotibial ou junção miotendínea entre tensor da fascia lata e o trato. O teste consiste em paciente em decúbito dorsal, o lado a ser testado vai estar para cima, eu vou pedir para que o paciente faça uma extensão de joelho e uma leve extensão de quadril, não força muito para não forçar uma extensão lombar. Com uma das minhas mãos eu travo a pelve, né, o ilíaco aqui do paciente, só para que ele não faça movimento na lombar e o movimento fique restrito apenas ao quadril. O que eu vou fazer no teste, tá? Eu vou tirar o suporte da minha mão aqui embaixo, tirando gradativamente, e eu peço para que o paciente não faça nenhum tipo de contração, não mantenha nenhum tipo de contração do quadril e simplesmente deixa a perna descer até o nível que ele, né, que todo esse tecido lateral permite. Então vamos lá. A ideia é que eu, ao tirar o peso aqui, o suporte da minha mão ali da região medial do joelho, eu percebo o comportamento do membro inferior. No caso dela, o pé passou da linha da marca, isso significa que o teste deu negativo, ok? A positividade do teste está ao retirar a mão, né, o suporte da minha mão ali, da região medial do joelho da paciente, a perna, o membro inferior com o joelho em extensão, ele não ceda após o nível da marca, ele vai ficar acima do nível da marca, ok? Configurando então um retesamento dessas estruturas da região lateral do quadril, certo? Um outro teste bastante utilizado aqui na articulação do quadril é o teste de Fabry, certo? Que nada mais é do que a junção das siglas envolvendo flexão, abdução e rotação externa do quadril. Então eu vou pedir para que o paciente, né, ou para que a paciente posicione-se nessa condição aqui no 4, né? A gente brinca que é no formato de 4. O quadril a ser testado é esse que está sendo manipulado. Com uma das minhas mãos eu travo a pelve contralateral, faço força aqui na espinha ilíaca anterosuperior e peço para que a paciente simplesmente deixe, né, solte, desligue toda a musculatura e deixe o quadril se acomodar aqui nessa posição. Esse teste serve para duas coisas. Ele pode ser usado como diagnóstico diferencial para alguma irritação da sacroiliaca, quando eu imponho, né, uma tensão aqui no joelho, jogando ele lá no sentido da marca, tá? Então, se o paciente sente alguma irritação ali na sacroiliaca, eu posso, né, olhar com um pouco mais de cuidado para aquela articulação ou para uma queixa local ali na região, tá? E também, e mais comumente utilizado, como um teste para avaliar a mobilidade passiva do quadril. E consiste é um teste quantitativo. Eu posiciono o paciente nessa condição, travo aqui para que não ocorra, né, rotação lombar nenhuma, e eu vou medir a distância entre o joelho do paciente até a marca. Eu faço isso e comparo, né, com o teste feito contralateralmente para tentar entender se existe algum comprometimento da mobilidade do quadril, em especial da rotação lateral desse quadril, ok? Esse é um teste utilizado normalmente para essas condições atualmente, certo? Nessa mesma posição existe um outro teste utilizado, que é o teste de Fadir, para juntar então as siglas, né, já é a junção das siglas dos três movimentos: flexão,
adução e rotação interna do quadril. Um teste que foi desenvolvido para avaliar e diagnosticar síndrome do impacto femoroacetabular, uma vez, né, que esse teste gera o contato, tá, direto, né, entre o fêmur e o acetábulo por conta dos movimentos combinados de flexão, rotação interna e adução, tá? Então, é esse o teste, né? São esses os movimentos envolvidos no teste. Mas atenção, atualmente esse não é mais, de acordo com o estudo da clinimetria, não é um teste usado para fazer diagnóstico, porque foi percebido por meio de estudos que esse é um teste muito sensível e pouco específico, ou seja, ele dá muito falso positivo. A gente continua fazendo o FADIR, então vamos lá, a condição é, eu vou fazer, né, um movimento de flexão, adução do quadril e rotação interna. E aqui, né, eu forço um pouco a combinação desses movimentos, tá? Mas ele é um teste hoje feito e a sua interpretação é para exclusão do diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular. Quando esse teste dá positivo, eu não tenho muito o que entender, o que acreditar nele, porque ele dá muito falso positivo. Porém, o que eu busco nesse teste é ele dar negativo, o paciente não sente dor, tá? Nesse teste, a expressão do paciente é sobre dor na virilha. Se ele dá negativo, se o paciente não tem dor, eu consigo confiar nesse teste para excluir o diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular. De novo, ele é um teste excludente, ok? Ainda nessa posição e para tentar entender como está, né, a questão da mobilidade do quadril, é muito comum pacientes terem a mobilidade do quadril acometida por meio, né, de sequelas ou de fratura ou de doenças da infância que comprometem a morfologia do quadril. Eu gosto bastante de usar tanto em indivíduos jovens que têm esse histórico de doença da infância como indivíduos com artrose de quadril. Um sinal, é uma avaliação simples que a gente chama de sinal de Dreman, tá? Sinal de Dreman. O que é isso? Eu vou passivamente realizando a flexão do quadril do paciente, peço para que ele desligue toda a musculatura em algum momento da amplitude de flexão, para que eu consiga continuar, né, jogando o joelho ali para cima, fazendo flexão da coxa do paciente. Você começa a perceber no quadril uma discreta modificação do rumo aqui do movimento de flexão e o quadril vai se acomodando em rotação externa. Então, para que a gente consiga concluir, né, o desafio de fazer a flexão do paciente. Então, perceba, um quadril com amplitude livre, eu vou fazendo a flexão e esse quadril vai nesse mesmo sentido, né, nesse mesmo eixo de movimento até lá o finalzinho, tá? Com o joelho ali no mesmo sentido que começou. O paciente com algum comprometimento da morfologia articular, certo? Em algum momento da amplitude dessa flexão de quadril, você vai perceber uma discreta rotação, discreta ou não, né? Rotação externa para que a gente continue conseguindo fazer a flexão de quadril. Esse é um sinal de Dreman positivo. Tudo bem, gente? Outro teste bastante utilizado, né, para pacientes que têm, nesse momento aqui, algum comprometimento do trocânter maior, né, síndrome do trocânter maior, que é esse termo guarda-chuva ali, para todo o comprometimento de tendinopatias de forma geral e queixas na região peritrocantérica ou do trocânter maior. O nome desse teste é The Rotation Test, tá? E ele consiste basicamente, tá? Lembrando que, mais uma vez, né, é interessante que a gente venha fazendo a palpação de todo o trocânter maior e tentando entender como é que tá, né, a disposição da queixa desse paciente. Junto dessa anatomia palpatória, a gente faz o The Rotation Test, que consiste em posição do paciente decúbito dorsal. Eu vou posicionar o quadril, tá, a 90 graus de flexão e o joelho a 90 graus de flexão. Eu faço a rotação externa do quadril, vou até o final. Aqui eu já avalio o desconforto do paciente. Se o paciente me disser que esse finalzinho da amplitude já foi incômodo ali para a região lateral do quadril, eu volto um pouco, tá? A amplitude total, né, que eu assumi de rotação externa até que fique confortável para o paciente.
O que eu vou pedir para ele? Para que ele volte a posição do quadril até o neutro contra a resistência da minha mão, que vai estar aqui na região externa da tíbia, na região de fora da tíbia do paciente. Então vamos lá, força, força para fora, vem, 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 assumindo o neutro, vem, 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 relaxa. Então, mais uma vez para vocês entenderem, o paciente vai voltar para o neutro contra a resistência da minha mão. Eu forço, né, para a rotação interna e ele força para a rotação externa. Força, 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 vamos, 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 vamos. Esse é o The Rotation Test. Se o paciente tem sintoma, né, de qualquer, dentro desse contexto aí, de algum comprometimento das estruturas peritrocantéricas e esse teste deu negativo, a negatividade ou positividade envolve dor na região lateral do quadril, né, peritrocantérica, eu posso fazer um contrateste. Eu vou pedir para o paciente ficar em decúbito ventral, ok? E na posição de neutro do quadril, né, sem estar em flexão, vou fazer nesse aqui, eu vou, mais uma vez, né, assumir a rotação externa do quadril do paciente, eu travo aqui um pouquinho a pelve do paciente e nessa angulação do quadril, ainda em 90 graus de joelho, mas agora em neutro de quadril, eu peço para que o paciente volte, tá, para o neutro do quadril contra a resistência da minha mão. Vamos lá, força, 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 perfeito. Então essa é a condição de contrateste do The Rotation Test, ok? Agora em neutro de quadril. O próximo teste aqui é para a gente avaliar a condição da sínfise púbica, de todos os tecidos que estão envolvidos ali na sínfise púbica e, consequentemente, na pubalgia. Um dos testes mais utilizados hoje em dia é o squeeze test, né? E ele pode ser feito em algumas angulações, tá? Ele consiste em pedir para que o paciente faça, né, de forma ativa e resistida a contração dos adutores, certo? Então eu posso pedir, né, mais uma vez, lembrando que a gente pode palpar, todo o estímulo dessa musculatura envolve palpação e, consequentemente, ou logo após, a contração resistida desses músculos. Eu posso começar o squeeze test aqui em neutro de quadril, posicionar a minha mão aqui no centro, na região medial dos dois joelhos e pedir para que a paciente aproxime os joelhos, né, fechando, esmagando a minha mão. Pode fechar. Força, 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 tá? Pacientes sintomáticos já sentem aqui. Eu posso fazer isso, né, nessa condição com menos abdução do quadril, ou eu posso partir de uma abdução maior e aí, ao invés de colocar a minha mão cerrada, eu coloco todo o antebraço aqui fazendo resistência na região medial dos joelhos e peço para que o paciente faça força mesmo para juntar as pernas, que no caso é a contração resistida dos adutores de quadril. Eu gosto de fazer isso tanto em neutro de quadril quanto em flexão de quadril. Então, mais uma vez, né, eu posso fazer nesse contexto com um pouco mais de abdução e aí agora com flexão de quadril, peço para que o paciente feche, 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 força, 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 isso. Ou posso também fazer numa condição com menor abdução, pedindo só para que ele faça a contração resistida contra aqui a minha mão cerrada, né, com menor amplitude, certo? Esse aqui é um teste interessante para a gente avaliar a integridade aqui, né, e avaliar a positividade da presença ou não de pubalgia. Lembrando que o teste positivo consiste em dor na região da virilha, próximo ali dos músculos adutores de quadril, ok? É isso, gente. Existe um outro teste que a gente comumente utiliza na prática clínica para avaliar a condição, né, principalmente condição neuromuscular das estruturas da região lateral do quadril. Então ele cabe bem numa avaliação de todo aquele termo guarda-chuva, né, da síndrome trocantérica do quadril, tá? Avaliando ali abdutores do quadril, a própria bursa, os tendões dos abdutores, enfim, que é um Trendelenburg, né? Então ele basicamente consiste em você pedir para que o paciente, eu vou avaliar então aqui o quadril esquerdo para vocês, é a perna que fica em apoio unipodal, eu vou pedir, eu dou um suporte aqui discreto de equilíbrio para o paciente, peço para que ele fique em apoio unipodal, levante do chão a perna direita e apoie a perna esquerda no chão e eu avalio todo o contexto de equilíbrio pélvico do paciente. Positividade desse teste está em eu observar a queda pélvica contralateral ou uma inclinação do tronco muito ipsilateral para ajudar no controle
da pelve, ok? Esse é o teste de Trendelenburg, pode ser feito de um lado e de outro. Foi isso, pessoal. Hoje nós entendemos um pouco mais sobre os testes especiais de quadril. Lembrando que muitos daqueles que a gente ouviu falar lá no passado, na faculdade, ou mesmo recentemente aqui, eles não foram abordados porque a maioria dos testes desenvolvidos não apresentou uma boa acurácia, então ficamos aqui com aqueles que de fato a gente usa mesmo na prática clínica, um cluster de testes, alguns testes que realmente apresentaram uma acurácia interessante para que a gente faça o diagnóstico ou exclua o diagnóstico dos nossos pacientes.